Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai poder ter a oportunidade de me ouvir nesse momento. Eu já queria pedir um monte de desculpa, porque esse mundo é bem diferente para mim. Eu estou tentando olhar para a câmera, eu não consigo. E aí, enfim, me perdoe. Mas a gente está tentando estabelecer uma rotina diferente daquilo que é o nosso hábito, de estarmos juntos, falando pessoalmente, conversando e vivendo juntos experiências que são, sem dúvida alguma, inigualáveis. Só que a vida é assim, a vida ela é cheia de situações que nos levam a nos adaptarmos a elas. E nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, uma dessas situações. Situações que a gente nunca imaginava viver, eu pelo menos nunca imaginei viver isso. E a gente tem que se adaptar. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que é uma das ricas lições que a classe Gente que Ora pode desfrutar. Tem sido uma semana bastante intensa para mim, eu tenho trabalhado muito, eu tenho vivido o estar fora de casa e em muitos momentos eu falei, não vou conseguir parar para gravar a lição, mas não deixei que o cansaço ou todos os outros desafios fizessem com que eu desistisse, apesar de alguns momentos eu pensar que eu não ia dar conta. Então, me perdoe porque também não estou linda, mas realmente os dias não têm sido fáceis. E eu tenho certeza que para nenhum de nós. Mas essa lição, ela vem como um lavar de alma, um cuidado de Deus conosco, que é exatamente aquilo que a gente aprende quando a gente coloca as nossas vidas nas mãos dele, ele então nos abraça. E o abraço dele faz muita diferença. A gente não pode esquecer disso. Então vamos lá. Nós vamos. é, Calma, que eu vou conseguir. Nós vamos, nesse domingo, conversar um pouquinho, então, sobre a lição 6 da nossa revista, que é uma experiência linda, linda, absolutamente linda, de um homem como eu, como você, com Deus. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês da onde eu tirei tudo isso que a gente vai conversar, tá bom? Então, gente de oração, ela tá um clipezinho aqui, me perdoe, mas é a nossa revista. Eu também, assim como os outros professores da nossa classe, ganhamos de presente esse livro do Timothy Keller e ele tem sido um presente para mim, de verdade. Eu uso muito ele em tudo aquilo que eu me proponho a preparar. E a Bíblia, que é a minha companheira fiel e ela é a base para que a gente tente conversar. Então, foi daqui que eu tirei tudo aquilo que a gente vai conversar, tá bem? Então, esse domingo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre Abacuque, um livro pequenininho, lá do Antigo Testamento. De vez em quando a gente passa batido por ele, mas ele é riquíssimo. E vale muito a pena a gente gastar nosso tempo para aprender com ele. E essa semana eu tive a oportunidade de conversar com amigos queridos nossos e compartilhar que no ano passado eu fui também a professora responsável por falar sobre Abacuque. Ano passado, no último semestre. E, coincidentemente, coube a mim, mais uma vez, conversar sobre ele. E como foi bom, porque quantas coisas novas na minha vida eu pude desfrutar, tendo então a oportunidade de reler e aprender mais com Abacuque. E com toda a relação linda que ele teve com o nosso Pai, que é Criador e Salvador, e sem dúvida alguma é aquele que
sabe o que é melhor para cada um de nós. Então vamos lá. Eu gostaria que a gente começasse respondendo essas duas perguntas aí. Então, faça essa meditação e responda para você mesmo aquilo que eu trago como introdução desse nosso estudo. Em algum momento você já sentiu que Deus não ouviu sua oração ou foi indiferente ao seu pedido? Pensa nisso. Pensa também se você tem dificuldade para entender a vontade de Deus. Como eu não posso ouvir vocês agora, eu vou responder aquilo que fala ao meu coração e é a minha vida quando eu me deparo com essas duas perguntas. Já senti não só uma, mas como muitas vezes que a sensação de que parece que Deus não está ouvindo aquilo que a gente tanto clama e pede, ou que ele realmente está sendo indiferente, porque a gente fala e a gente não consegue ouvir a resposta. A princípio, é isso que vem à nossa mente. A gente fala e não consegue ouvir a resposta. Ou então, é porque ele realmente é indiferente ao que estamos pedindo. Mas lá na frente, a gente vai ver que não necessariamente ele seja indiferente ao que estamos pedindo. Pode ser que ele nos responda aquilo que não necessariamente nós queremos ouvir. E aí, como somos criaturas que temos arraigado em nós o preço do pecado, mas que também já temos pela graça a salvação, muitas vezes somos cegos e não conseguimos enxergar que, na verdade, as respostas que recebemos podem ser, na maioria das vezes, a vontade de Deus para aquilo que estamos clamando, mesmo que não seja a resposta que a gente gostaria de ouvir. E a história de Abacuque deixa isso muito claro para a gente. E um dos grandes ensinamentos e aprendizados que eu tiro de início, antes de começarmos a relembrar o que foi a história de Abacuque, é exatamente isso. Normalmente a gente tem um ouvido muito seletivo. Eu quero ouvir aquilo que me faz bem. Eu quero ouvir aquilo que é o meu desejo. Peço a alguém e clamo a alguém, nesse caso, nós todos que compartilhamos da crença no poder e na existência do nosso Deus, a gente clama a Ele. Mas a gente clama, às vezes, a Ele no automático. Não, porque eu aprendi que a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, eu estou clamando. Mas olha só, o que eu quero mesmo é isso. E enquanto eu não ouço isso, eu trato tudo que eu ouço, às vezes, como ou a não resposta, ou indiferença. Isso foi uma lição que eu tirei de tudo de todo o meu histórico de vida. Quando eu paro para pensar nessa pergunta, nessa interrogação, nesse questionamento, isso me vem à mente de uma maneira muito séria. Meu Deus, quantas vezes a tua vontade ficou escancarada na minha vida, mas eu estava cega e preferi acreditar que tudo que eu clamo não é ouvido, ou então nós temos um Deus que se torna indiferente a todo o meu clamor. E aí, a gente já começa também a responder ao segundo questionamento. Eu tenho muita dificuldade, não é uma vez na vida, não. Nos meus 37 anos de vida, eu acho que como é difícil entender a vontade de Deus. E aí também me vem na mente uma outra questão. Entender a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. Eu tenho na minha vida como lema
certeza absoluta de que Deus é o Senhor da minha vida e Ele cuida de mim e Ele quer o melhor para mim. Eu tenho também convicção na minha vida que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, cabe a mim obedecer. Por que eu falo isso? Entender é muito diferente de aceitar. E nem sempre eu vou entender. Mas quando eu aceito e entrego a minha vida, os meus problemas e dilemas, todas as minhas dificuldades e questionamento, na mão de Deus, aceitando que aquilo que Ele fizer é o melhor para mim, mesmo que eu não entenda, eu estou no caminho certo. Isso é a fé. Isso é a certeza de que o meu Deus é muito maior do que o meu eu. Quando eu abro mão do meu eu, para então, com convicção, aceitar a vontade de Deus, mesmo que eu não entenda. Não é fácil. Por isso que na vida, muitas vezes, a gente se pega por não entender, se esquecer que o nosso objetivo é aceitar. Então, sem dúvida alguma, isso faz parte da minha vida. E eu gostaria muito que você refletisse aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento, se isso também faz parte da sua vida e leve para você essa reflexão. É aquilo que me faz refletir a partir dessas duas perguntas. Muito bem. A gente passa agora para tentar relembrar um pouquinho quem foi Abacuque, em que momento ele viveu e o que a gente sabe dele. De cara, a gente não sabe muito da figura, da pessoa de Abacuque. A gente não tem relatos específicos de quem ele foi, da ocupação dele, enfim. A gente sabe que Abacuque foi um homem, um profeta usado por Deus, num tempo onde ele, então, lá com o povo do norte de Israel, que a gente chama a nação de Judá, ele, então, se depara com tudo aquilo que esse povo enfrentaria. Então, ele vive um dilema com Deus e conversa diretamente com Deus de forma a questionar mesmo, a colocar para ele todas as dúvidas. E que lindo isso! Como é bom a gente ter a quem apresentar as nossas dúvidas. Como é bom a gente ter a oportunidade de dividir com alguém. E eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do Criador. Como é bom a gente poder saber que a gente pode dividir com Ele as nossas dúvidas. Aliás, esse deveria ser o lema da nossa vida. É a Deus que eu preciso recorrer. E a Ele que eu preciso expor as minhas dúvidas, porque eu tenho plena convicção de que Ele vai me responder, Ele vai acalmar meu coração e eu então conseguirei passar por qualquer barreira ou dificuldade, certo de que Deus está comigo. Não é tão simples assim, mas é possível. E Abacuque mostrou isso pra gente. E aí, em que momento Abacuque, então, vive tudo isso? A gente tem relatos aí de que tudo isso aconteceu por volta de 600 a 605 a.C. Então, ele vive o dilema que aquele povo, a nação de Judá, ela vivia. Eles tinham acabado de sair, de perder um rei que era um homem
íntegro, um homem honesto e um homem que vivia de acordo com a vontade de Deus, que era o rei Josias. Quando o rei Josias morre, então, eles então passam a ter como rei um dos filhos de Josias, que é o rei Joaquim. Na verdade, foi o nome que ele recebeu depois de ser intitulado rei, nome anterior, Jeoaquim. E aí, eu gostaria de ler com vocês, se vocês estiverem com a Bíblia, por favor, vamos abrir lá em 2 Reis, o capítulo 24, perdoe-me, o capítulo 23, a gente vai ler o versículo 34, que diz assim: Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Percebam, aí agora lá no versículo 37, a gente tem assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Continuando, lá no capítulo 24, o versículo 5 diz assim: aos mais atos de Jeoaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou, o versículo 6, descansou Jeoaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. O versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Percebam, observem o versículo 9. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. E aí é nesse momento, então, que a gente consegue, então, observar toda a história de Abacuque. Abacuque está, então, nesse contexto. O povo de Judá, depois do reinado de Josias, passa, então, a 2 reinados, onde ambos fizeram tudo aquilo que se considerava mal perante o Senhor. E aí é nesse momento, então, que Abacuque recebe tudo aquilo que aconteceria com o povo. É bem curioso que o livro de Abacuque, ele se diferencia um pouco dos demais livros proféticos, porque o diálogo que acontece é entre Abacuque e o Senhor. Ele questiona o Senhor tudo aquilo pelo qual o povo passaria, sendo este o povo escolhido, o povo de Deus. E é muito legal que quando você, então, quando a gente traz à memória qual é o significado da palavra, do nome Abacuque, a gente tem como significado aquele que abraça. E Abacuque vive exatamente o que significa o nome dele. Abacuque se coloca diante de Deus em clamor por tantas dúvidas de por que o povo escolhido dele passaria por tantas dificuldades e, pior, por muitas dificuldades que viriam de um povo muito pior. Porque, percebam, quando o povo ele é governado por um rei, naquela época, né? Por um rei que vem
com muita clareza na história, dizendo assim: fez tudo que era mal perante o Senhor, a gente não consegue separar a tendência que o povo tem de seguir a orientação do seu rei. E mesmo sendo um povo escolhido e separado por Deus, o povo de Judá, que é a nação israelita que ficava no Reino do Norte, eles então começam também a se comportar como pessoas que não são pessoas que se dizem servas do Senhor. A gente tem a tendência de ser levado por aquele que nos governa. Não que seja regra, mas é muito possível que aconteça. E o povo de Judá acabou se contaminando com todo o governo mal pelo qual eles passaram depois da morte do rei Josias. E aí Abacuque questiona, poxa vida, tudo bem que o povo não está colaborando muito, mas daí a gente sofrer na mão de um povo muito pior. E aí que a gente começa, então, a observar tudo aquilo que Abacuque aprende com Deus. Então, o livro de Abacuque é um livro curtinho e é um livro onde Abacuque conversa com Deus. Abacuque pergunta e tem a resposta. Pergunta de novo, tem a resposta. E depois ele, então, entende e adora o Senhor. Que maravilha que a gente possa conseguir viver isso. Então vamos lá. Depois que a gente passou então para entender um pouquinho em que momento Abacuque viveu, a gente começa então a destrinchar qual é a história do livro de Abacuque. Então as primeiras dúvidas que Abacuque coloca para o Senhor são exatamente essas aí. Senhor, por que toleras tanta violência, maldade e injustiça? Percebam, por que, Senhor? Eu não consigo entender por que de tanta violência, maldade e injustiça. E aí ele ainda faz uma outra pergunta. Por que o Senhor não nos salva logo da opressão dos maus? E aí a gente tem a resposta. E aí Deus responde assim: estou enviando os babilônios para disciplinar o meu povo. Queridos, percebam, eu vou voltar lá e a gente vai fazer de novo a pergunta. Por que o Senhor tolera tanta violência, maldade e injustiça? A gente tem como resposta: estou enviando os babilônios para disciplinar o meu povo. A segunda pergunta de Abacuque, eu vou voltar lá de novo. Por que o Senhor não nos salva logo da opressão dos maus? E aí ele tem como resposta: a disciplina será dura, porque os babilônios são um povo poderoso, cruel e violento. Queridos, percebam bem. Não era exatamente isso que Abacuque gostaria de ouvir, eu tenho certeza absoluta. Como muitas vezes, nem sempre o que a gente ouve do nosso pai é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E aí, eu volto a dizer aquilo que conversamos no início. Nem sempre eu entendo, mas com convicção, quando eu aceito, eu vivo. E aí eu colho os frutos de uma vida de acordo com a vontade de Deus, mesmo que eu não entenda. Esse não é um modelo de resposta que eu tenho certeza que Abacuque gostaria de ouvir. Na verdade, Deus deixou muito claro para ele que ele é soberano e ele é poderoso para usar quem ele quiser, no momento que ele quiser, para cumprir aquilo que era a sua vontade. Ora, meus queridos, o povo de Judá merecia ser disciplinado porque se perdeu juntamente com os seus líderes. E não sou eu, nem você, que determinaremos a maneira como isso acontecerá. E Abacuque entendeu isso.
Mas o que é bem legal e que eu acho que a gente pode levar como referência mesmo para o nosso dia a dia, e eu acho que é sempre muito bacana a gente se aproximar disso, é que a nossa vida, ela precisa ser pautada na vontade de Deus, e quando a gente não entende, a gente tem como perguntar e esperar a resposta. Certos de que a resposta nem sempre é aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas se é a resposta de Deus, é a melhor para minha vida. E aí, é, uma das grandes riquezas do livro de Abacuque é exatamente essa. Ele expõe, ele abre o seu coração para Deus e coloca para Deus tudo aquilo que angustia ele e todas as dúvidas e dificuldades que Abacuque então enfrenta. Quando Deus expõe, então, quando Abacuque então expõe a Deus todas esses questionamentos e a gente então recebe a resposta, no caso, naquele momento Abacuque recebe a resposta de Deus e não é exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir, eu não posso acreditar que seja. Se eu fosse Abacuque, eu acho que não seria isso que eu gostaria de ouvir. Se eu pergunto, meu Deus, por que que a gente tem que viver tanta violência, tanta maldade, tanto sofrimento? E aí Deus diz assim, olha só, porque vocês precisam ser disciplinados. A gente não gostaria de ouvir isso, na verdade. Mas a gente precisa passar por isso. E precisa viver isso. E aí, então, é importante que a gente entenda que a oração, e isso faz muito sentido para a gente, ela pode e deve ser um momento onde a gente expõe nossas dúvidas. A gente pode interceder, a gente pode pedir por nós em alguma situação, e a gente também pode expor a Deus aquilo que nos angustia, aquilo que não faz sentido nas nossas vidas. E eu reforço como que, em momentos diferentes, o livro de Abacuque ele é extremamente rico para tudo que a gente tem vivido na atualidade. Queridos, mesmo que não entendamos, nós precisamos confiar no nosso Deus, tendo a certeza absoluta de que a soberania dele, a vontade dele e a misericórdia dele estão conosco a cada dia. E aí, o que a gente pode observar de marco assim, aplicativo, de uma maneira muito forte na nossa vida, quando a gente aprende aquilo que Abacuque traz, é o seguinte: devemos viver pela fé em Deus, confiando em sua soberania e misericórdia, independentemente da situação. Meus amados, eu não sei vocês, mas eu preciso me lembrar disso todas as manhãs. Quando eu me levanto, quando eu me arrumo, quando eu saio da minha casa, deixo os meus queridos aqui na quarentena que eu espero que todos vocês estejam vivendo e saio para o trabalho sem saber o que eu vou encontrar. E eu confesso que cada dia que passa eu tenho mais medo do que nos espera. Mas eu não posso esquecer que a soberania e a misericórdia de Deus são muito maiores do que a situação. E a gente precisa confiar. Isso é fé. Isso é fé, meus queridos. E fé é a palavra-chave do livro de Abacuque. Talvez aquilo que norteie toda a nossa capacidade de acreditar em Deus. E ele se refere, a mesma referência que a gente tem em Abacuque, a gente também tem em alguns outros textos do Novo Testamento. Eu vou deixar aí para que os irmãos confiram. Anotem aí e leiam. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Abacuque 10:38. E aí, eu gostaria que vocês ficassem em mente com o versículo de Abacuque 2, o versículo 4
que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo, ele vem escrito assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E a gente vai ver isso nessas três passagens do Novo Testamento, exatamente isto. A fé, ela é o que move a nossa vida. O justo vive pela fé. E, meus queridos, a gente não pode se esquecer disso. De jeito nenhum. Abacuque, ele vem para nos lembrar disso. E que vale a pena viver pela fé. Vale a pena acreditar que o melhor sempre é a vontade de Deus. E aí, Abacuque então continua. Recebe as primeiras respostas, e aí ele continua perguntando: mas, Senhor, como o Senhor, sendo santo e justo, pode usar um povo tão mau para disciplinar o seu próprio povo? A segunda pergunta: como o Senhor pode tolerar que um povo mau destrua um povo mais justo que esse? E aí Abacuque está falando exatamente do povo da Babilônia, que era aquele povo, um povo poderoso, mas um povo mau, um povo perverso, um povo que não pensava no outro, ele pensava nele mesmo. E aí Abacuque fala: meu Deus, tá certo, o povo de Judá não tem sido aquilo que precisa ser, mas daí a ser castigado por alguém pior, isso é justo? Como pode? Agora percebam, Abacuque, na sua pergunta, ele não duvida da santidade e da justiça de Deus. Ele só não consegue entender como que alguém santo e justo use desse método para disciplinar o seu povo. E como que tolera que um povo muito mau sucumba a alguém que seja mais justo que ele. Percebem qual era a crise de Abacuque? Abacuque sofria pelo povo. Por isso que a gente diz que o nome, o significado no nome de Abacuque é, na verdade, a essência de todo o sofrimento de Abacuque. Ele não conseguia entender como que um povo tão cruel estaria superior a um povo mais justo como forma de disciplina. E ele expõe isso à pessoa certa, a Deus. E aí, então, a gente tem a resposta de Deus para ele. E aí ele recebe: porque eu posso usar tanto justos como ímpios para atingir meus propósitos, queridos, nosso Deus, ele é soberano e misericordioso e ele pode todas as coisas. E a segunda resposta é: no devido tempo, os babilônios serão castigados pela arrogância, maldade, idolatria com as quais agem. Em momento nenhum, Deus quis deixar a ideia de que os babilônios, mesmo sendo pessoas, um povo tão maldoso, um povo tão longe daquilo que era a vontade de Deus, estaria em vantagem diante do povo de Deus, mesmo que errando naquele momento. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, o que não tira a necessidade do castigo e do retorno de cada ação. O povo da Babilônia teve tudo o que mereceu, mesmo tendo sido ele usado por Deus no momento onde Deus precisava disciplinar o povo de Judá. E aí, quando Abacuque ouve, então, essas respostas, Abacuque, então, transforma a dúvida em louvor. E como Abacuque consegue fazer isso? Pela fé. Pela fé, ele consegue vivenciar em todas as circunstâncias aquilo que ensinava. O justo viverá pela fé. Quando então ele consegue enxergar e abrir os olhos e entender o que o Deus
que governa a vida dele e que governa o povo de Judá faria, ele então entende, aceita e aí ele louva. E como que ele louva? Porque ele descobre que Deus ele é maravilhoso e gera temor. Deus ele é compassivo e gera esperança. Deus ele é santo, o que nos fascina. Deus é glorioso e gera confiança. Deus é poderoso e gera temor. Deus é justo e gera esperança. Deus é salvador e ele gera fé, segurança e descanso. E aí, quando a gente então descobre e consegue vivenciar isso, é fácil a gente entender que podemos perguntar qualquer coisa ao Senhor. Somos seus filhos e temos livre acesso a Ele. Como é bom a gente saber que a gente pode recorrer àquele que nos criou e tanto nos ama. E que a gente pode expor a Ele tudo aquilo que tanto nos angustia e nos gera dúvida. Ele é a melhor pessoa para sanar qualquer dúvida. Da mesma forma que a gente ensina aos nossos filhos, meu filho, a gente fala muito isso aqui em casa, tanto para o meu adolescente como para o meu menorzinho que está aí descobrindo o mundo. Não deixem de perguntar a nós aquilo que gera dúvida em vocês, porque vocês podem ter certeza absoluta que aquilo que a gente fala para vocês é porque a gente ama. É exatamente isso que Deus faz conosco. O segundo ensinamento que a gente tira de tudo isso é que Deus usa a sua palavra para nos responder. Precisamos orar e meditar na palavra. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Deus sempre é justo e soberano, mesmo quando não entendemos a maneira como ele age. Queridos, que a gente tenha a convicção de que a gente precisa aceitar, mesmo sem entender. Às vezes a gente gasta tanta energia tentando entender e perde a bênção de ouvir a voz de Deus e aceitar aquilo que é a vontade dele, porque a gente quer entender. O justo viverá pela fé. O Senhor é a força do cristão nos dias difíceis e a principal fonte de alegria, eu tenho certeza absoluta que nesse momento das nossas vidas é o Senhor que nos sustenta. Não tem sido fácil todo esse isolamento social. Não tem sido fácil toda essa angústia que a gente tem vivido. Não tem sido fácil essa dificuldade que a gente tem encontrado nos nossos líderes para que a gente se sinta seguro. Mas a gente não pode perder a alegria e a força, porque nós vivemos pela fé. E aí, se estabelecemos uma conversa profunda com Deus, orar se transformará em encontro com Ele. O céu no cotidiano. Que expressão linda e que deve ser usada e vivida por nós. As palavras de Deus, elas são a sua presença pessoal e ativa. Aquilo que Deus fala é exatamente a expressão da presença dele nas nossas vidas. E percebam, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita e permanece assim até hoje. Se a ouvirmos com confiança e fé, escutamos Deus falar e nos encontramos com Ele. Independente de hoje não termos a vida de Abacuque, tudo aquilo que ele pôde escrever como mensagem de Deus é a palavra de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. Precisamos meditar nessa palavra com convicção, acreditando que ela é a palavra de Deus e muitas respostas estão aqui. A gente só precisa ler. Mas é uma leitura, não por obrigação, não por rotina, não porque aprendemos isso desde que nascemos, não. É porque a gente quer realmente encontrar Deus, conversar com Deus, falar e ouvir a Deus. E aí eu gostaria muito que nós fizéssemos, para encerrar a leitura, de 2 versículos, lá do livro de Isaías, o capítulo 55, os versículos 10 e 11. E eu vou ler para os irmãos. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra
e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, que nós possamos usar a palavra de Deus como fonte de inspiração, fonte de aprendizado, fonte de respostas a tudo aquilo que a gente busca. Que a gente procure estabelecer uma vida de oração onde tenhamos a liberdade respeitosa de colocar diante do nosso Pai tudo aquilo que nos angustia. Que seja Ele o primeiro a ouvir as nossas angústias. Que a gente aprenda que a gente não precisa ficar gastando o nosso tempo, jogando todas as nossas angústias e anseios, às vezes no colo daquele que não tem condição de nos ajudar. Eu falei isso ano passado e eu vou repetir. O Senhor, Ele usa as pessoas certas para te dar a resposta, se assim for a sua vontade. Mas antes, coloque tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele cuidará de ti. E a resposta virá da maneira como aprouver a Deus, da maneira como Ele entender que é o melhor. Porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo e tudo pode. Que Deus nos abençoe, que Abacuque e o livro dele sejam para vocês aquilo que foi para mim. Eu não poderia deixar de concluir a nossa esse nosso momento pedindo aos irmãos para que na semana os irmãos tenham a oportunidade de ler juntos o capítulo 3, que é a oração de Abacuque. É quando ele expressa tudo aquilo que ele pôde aprender com a rica experiência que ele teve com Deus. E ele agradece em forma de louvor, e acredito que uma das orações mais belas que nós temos na Bíblia. Não deixem de ler juntos, façam isso agora, antes que a semana nos engula com todas as atividades. Leiam agora juntos, em família, com quem você esteja aí. Leiam juntos o capítulo 3, todo o capítulo 3 de Abacuque. Ele não é um capítulo tão grande, olha, são 19 versículos. Mas faça isso agora aí na sua casa, com aqueles que estão ao seu lado. Leia em voz alta e agradeça a Deus, porque temos a riqueza da palavra dele, porque temos a tranquilidade que ele cuida de nós. Eu não iniciei esse nosso encontro, essa nossa conversa orando, mas eu faço questão de concluir orando e agradecendo a Deus por tudo, por todas as coisas. E pedindo a Deus que a gente não se esqueça que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E que a gente entenda que a gente precisa aceitar, mesmo sem entender. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque podemos desfrutar destes minutos, ó Deus, como igreja, cada um em seu lar e cada casa uma igreja. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela jamais volta vazia. Muito obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de depositar em teus braços tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos gera dúvida, tudo aquilo que nos dá medo. Assim como Abacuque fez, Pai, que possamos ser sempre aquele que leva a Ti, em primeiro lugar, tudo que nos causa tanto medo e dificuldade. Que possamos, ó Deus, acima de tudo, aceitar a Tua vontade, mesmo quando não a entendemos. Porque temos a convicção pela fé que tudo que Tu fazes é sempre o melhor. Agora cuida do teu povo, meu Pai, onde quer que cada um esteja. Que tenhamos a convicção que nesse momento tão atípico, tão difícil, tão inesperado, tu estás no controle, cuidando de cada detalhe. E pela fé, nós temos certeza e convicção de que o melhor
é sempre a tua vontade. Guarde o teu povo, cuide dos teus, seja com a vida de cada um de nós. Seja com cada angústia, súplica ou até gratidão que temos a te render. Assim, em cada casa, que possamos ter, Senhor, o prazer de conversar contigo a cada manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Meus queridos, que o nosso Deus, ele seja o nosso guia e que essa seja uma semana de paz acima de tudo. Orem por todo o nosso país, pelos nossos líderes, coloque cada um deles em suas orações para que tenhamos uma direção segura a seguir. E que o nosso Deus, ele seja sempre a razão das nossas vidas. Fiquem em paz. Em breve eu tenho certeza que a gente vai poder se abraçar e conversar e dialogar e voltar para a nossa classe. Até lá, que a gente consiga, então, desfrutar de toda a tecnologia que nos aproxima. Não deixe de aproveitar. Fiquem em paz, um domingo abençoado e que Deus cuide de cada um de nós. Até a próxima. Um abraço a todos vocês.